Boa noite a todos. De pé, vamos fazer a oração inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda de pé, vamos fazer a execução do hino nacional. Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Santa Bárbara do Tuguri, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguri. Expediente do dia. Determino nessa ordem: leitura e votação da ata da reunião ordinária anterior, leitura
e denúncia do senhor Marco Aurélio Costa Coelho, solicitando abertura de processo de cassação do excelentíssimo senhor prefeito. Sorteio do membro da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor, para participação na comissão referente à denúncia da senhora Maria de Fátima da Silva Borges e leitura de correspondência. Ordem do dia. Leitura de denúncia recebida via e-mail do cidadão Marco Aurélio Costa Coelho, referente ao pedido de abertura de processo de cassação. Ata da 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio do ano legislativo de 2025, realizada no dia 26 de junho de 2025, às 18 horas em sua sede, situada à Praça José Batista Machado, número 14, Centro, Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais, CEP 36.215.000. Após a oração inicial, o senhor presidente cumprimentou aos edis e visitantes. Constatou-se a presença dos vereadores Carlos Afonso Neves, Daniel Donato Silva, Ivanei Leandro Nepomucemo, Johnny Victor Siqueira Loschi, Wellerson Miller Corinto Moreira, Pedro Paulo Júlio, Maria das Graças Muniz Badaró, Claudinei Marques dos Reis e Juscelia Maria da Silva. Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a reunião. Ao iniciar os trabalhos, foi executado o hino nacional. Em seguida, o senhor presidente determinou a leitura da ata da 4ª reunião ordinária, realizada no dia 29 de maio de 2025. A mesma foi aprovada por todos. Em seguida, o senhor presidente determinou a leitura da ata da 1ª reunião extraordinária, realizada no dia 5 de junho de 2025. A mesma foi aprovada por todos os vereadores. Conforme decisão tomada em reunião de comissão, os projetos de emenda à lei orgânica protocolados nessa casa, cuja numeração vai de 2 a 12, serão colocadas em votação em bloco. Na sequência, as emendas com a numeração de 2 a 12 foram rejeitadas por todos os vereadores. Seguindo a ordem do dia, o presidente determinou a leitura e deliberação da emenda aditiva número 01 de 2025 ao projeto de lei 023 de 2025. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Dando continuidade, o senhor presidente determinou a leitura e deliberação da emenda modificativa 01 de 2025 ao projeto de lei 023 de 2025. A mesma foi aprovada por todos os vereadores. Seguindo, foi determinada a leitura e deliberação da emenda substitutiva número 01 2025 ao projeto de lei 023 de 2025. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Seguindo, o senhor presidente determinou a leitura e deliberação do projeto de lei 023/2025, que institui a política municipal de promoção dos direitos da população LGBTQIA+, e de enfrentamento à LGBTfobia no município de Santa Bárbara do Tugúrio e contém outras providências. Na sequência, o senhor vereador Claudinei Marques dos Reis destacou a importância histórica da proposta para um município de pequeno porte, com menos de 5.000 habitantes. Diz que foram aprovadas 3 emendas modificativas para adaptar o projeto à realidade local. Entre as mudanças, destacou-se a definição da faixa etária mínima de 12 anos, para a participação de alunos em palestras e atividades sobre o tema nas escolas, além da inclusão dos pais nesse momento formativo. A justificativa foi que o tema é complexo e que a participação da família pode ajudar no combate ao preconceito, que muitas vezes começa dentro de casa. O vereador Claudinei comentou a proposta original do projeto, que previa a realização de uma parada da diversidade no município. Usou como exemplo a parada de São Paulo, com mais de 4 milhões de pessoas, e afirmou que, na sua visão, esse tipo de evento ainda não condiz com a realidade de um município pequeno. O vereador Claudinei destacou que o foco deve ser, primeiramente, na conscientização da população, motivo pelo qual foi sugerida a substituição da parada pela criação de um conselho municipal para tratar das pautas LGBTQIAPN+. Reforçou também que, como único representante da comunidade LGBTQIAPNA+,
na Câmara, sentiu-se à vontade e legitimado para tratar do tema. Comentou ainda que houve resistência de parte da população, citando movimentações contrárias ao projeto por pessoas que classificou como preconceituosas e homofóbicas. O vereador Claudinei finalizou expressando esperança de que o projeto fosse aprovado por unanimidade, lembrando que muitos dos presentes e dos que acompanhavam a sessão online eram pais, e que o projeto trata, sobretudo, de respeito e conscientização. O vereador Claudinei destacou a importância da aprovação do projeto para garantir apoio a crianças e adolescentes LGBTQIAPN+, lembrando que o filho de qualquer pessoa pode pertencer a essa comunidade. Relatou ainda ter sofrido homofobia na infância e na adolescência, superando essas dificuldades, e agora atua como representante da causa. O mesmo chamou atenção para o preconceito velado, que se manifesta de forma disfarçada, e reforçou que a LGBTfobia existe sim no município, não se limitando apenas à agressão física, mas também a palavras e gestos que deixam marcas profundas. Mencionou ainda casos recentes nas escolas, onde faltou o preparo de funcionários para lidar com situações relacionadas à LGBTfobia, reforçando a necessidade urgente de conscientização e capacitação nas instituições. O vereador Claudinei enfatizou a importância da capacitação dos servidores públicos, especialmente na área da saúde e educação, para lidarem com questões relacionadas à população LGBTQIAPN+. Citou ainda comentários que minimizam a presença da comunidade no município, afirmando que muitas pessoas vivem no armário por medo da LGBTfobia e repressão. O vereador Claudinei ressaltou que o projeto não trata de apenas uma parada LGBTQIAPN+, mas sim de direitos, proteção e, acima de tudo, respeito. O mesmo lembrou que muitos membros da comunidade não recebem apoio nem mesmo dentro da própria família, o que torna a iniciativa ainda mais necessária. Finalizou pedindo o apoio dos demais vereadores e afirmou que vota favoravelmente, com o coração cheio de alegria, acreditando que o projeto trará acolhimento e proteção para muitas crianças, adolescentes e jovens do município. O vereador Wellerson iniciou desejando uma boa noite a todos que acompanham via transmissão e as pessoas presentes. Diz que o vereador Claudinei foi sensacional em suas palavras. O vereador Wellerson disse ser contra a discriminação, preconceito e qualquer tipo de violência. O mesmo também aprovou o projeto de lei e parabenizou o vereador Claudinei. Em seguida, o vereador Pedro desejou uma boa noite a todos que estão presentes e os que as acompanham através das redes sociais. Aos excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, parabenizou o vereador Claudinei por ter sido coerente e ter feito as emendas do projeto de lei. Diz que o projeto de lei agora sim ficou como condiz ao nosso município e aprovou o projeto. Ato contínuo, o vereador Daniel cumprimenta a todos os presentes e os que acompanham via transmissão. Faz uma observação importante, para que tenhamos muito cuidado ao abordar esse tema, especialmente no ambiente escolar. Como bem destacou o vereador Claudinei, lidamos com criança a partir dos 12 anos, pois já tem uma mente aberta, mas é necessário cautela para que o tema não seja imposto de forma inadequada. É fundamental que sejam designados profissionais qualificados para tratar não apenas desse tema, mas de todos os temas sensíveis com a devida responsabilidade. O vereador Daniel ainda diz que, em relação à criação do Centro de Fortalecimento, espaço de escuta e acolhimento, é fundamental que seja muito bem estruturado, para garantir que nenhuma informação seja vazada. Disse ainda que precisamos ter um cuidado, especialmente quando se trata de acolher pessoas da comunidade LGBTQIA+, pois o município ainda carece de psicólogos. Muitas vezes os atendimentos acabam sendo encaminhados ao CRAS, que deverá estar vinculado a esse espaço. Sabemos que, infelizmente, nem sempre há psicólogos disponíveis. Por isso é necessário ter muito cuidado com esses aspectos. E o vereador Daniel aprovou o projeto. Na sequência, o presidente Ivanei Leandro
Também parabenizo o vereador Claudinei, dizendo que o projeto chegou a esta casa, realizamos conversas e reuniões de comissões e ficou evidente a necessidade de ajustes. Parabenizou o vereador Claudinei por ter apresentado as emendas que permitiram adequar o projeto à realidade do nosso município. Sendo assim, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. Em seguida, foi determinada a leitura do projeto de lei 026/2025, que dispõe a doação de veículos, que especifica o Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes, CISALV, e das outras providências. O projeto foi aprovado por todos. Ato contínuo, o presidente determinou leitura e deliberação do projeto de lei 027/2025, que autoriza o município de Santa Bárbara do Tuguri a celebrar acordos de cooperação internacional com entidades públicas e privadas estrangeiras e das outras providências. O vereador Claudinei inicia sua fala fazendo algumas observações quanto à justificativa apresentada pelo senhor prefeito, dizendo que no final da justificativa, o prefeito afirma: diante da importância e da oportunidade inédita que esse projeto representa, conclamamos a essa casa a tratar do tema com elevação, espírito público e a grandeza de um município que se abre ao diálogo global. O vereador Claudinei considera irônico falar em diálogo global quando sequer há diálogo dentro do nosso próprio município. Cita que não há diálogo entre o executivo e o legislativo, tampouco com os servidores ou com a população. Portanto, é difícil compreender essa proposta de diálogo internacional, quanto falta o diálogo local. Em outro trecho, o prefeito afirma que o projeto é uma ferramenta de soberania. Isso condiz com o perfil centralizador do gestor, que parece gostar de agir de forma absoluta. O vereador Claudinei diz que durante os últimos 4 anos, o prefeito realizou diversas viagens internacionais. E a pergunta que fica é: quais foram os benefícios concretos trazidos ao município por essas viagens? Quais os resultados efetivos essas ações geraram para a população? Em sua avaliação, esse projeto carece de fundamento. Trata-se, na prática, de uma justificativa para viabilizar novas viagens internacionais, sem retorno visível para o município. Diante disso, o vereador Claudinei declarou seu voto contra o projeto de lei número 027/2025. A vereadora Juscelia inicia sua fala cumprimentando a todos os presentes nessa casa. Diz que o vereador Claudinei citou um ponto extremamente importante ao destacar a importância do diálogo. É inevitável mencionar que, recentemente, o nosso prefeito divulgou nas suas redes sociais que já visitou 80 países, número que, ao que parece, ainda pode aumentar. Ao longo dos 4 anos do primeiro mandato e neste início do segundo, temos acompanhado uma rotina constante de viagens internacionais por parte do chefe do Executivo. Diz ainda sobre o projeto de lei número 027/2025. A vereadora entende com todo respeito que ele carece de uma análise jurídica mais aprofundada. Além da possível inconstitucionalidade, o texto, mesmo sem utilizar expressamente o termo tratado, aborda acordos com entidades estrangeiras, o que transmite a impressão de que o Executivo Municipal está assumindo atribuições que não lhe competem. Firmar acordos dessa natureza, mesmo que não formalmente chamados de tratados, é uma prerrogativa que ultrapassa a esfera municipal. Mais uma vez, o Executivo parece tentar ocupar um espaço que não lhe pertence. O que esperamos do prefeito é sua presença efetiva no município, ouvindo as comunidades, atendendo às demandas da população e cuidando das necessidades locais, que infelizmente tem sido ausente desde o início de sua gestão. A situação se agravou ainda mais nesse segundo mandato. A postura do prefeito vem se distanciando das reais necessidades do nosso povo. A vereadora Juscelia chama atenção para o fato que, justamente hoje, o prefeito publicou algo em suas redes sociais se comparando com José do Egito, dizendo que José sonhou e acordou o governador. A mesma diz que jamais desmerece os sonhos de alguém, somente Deus pode medir os sonhos de cada um. Sendo assim, essa comparação
parece completamente fora do contexto. José foi traído, mas nunca abandonou seu povo. A mesma se refere ao compromisso assumido com a população ao ser eleito, compromisso que esse não está sendo cumprido. José foi símbolo de humildade, serviço e fidelidade. José se colocou como servo, não como soberano. Exatamente essa postura que esperamos de quem ocupa cargos públicos, seja vereador, chefe do executivo. Somos empregados do povo. José foi servo e espírito de serviço, de humildade e de responsabilidade com a população que hoje nos falta. A vereadora Juscelia diz que, infelizmente, enquanto o prefeito se emociona com seus próprios discursos e promove festas milionárias com artistas de renome sem transparência nas licitações de palco, som, estrutura, a cidade mergulha em dívidas. A vereadora diz que nossas crianças ainda aguardam algo básico, uniforme escolar. Isso sim é prioridade e compromisso com o povo. Relembra do uniforme e o material escolar? É evidente que o prefeito tem preferido ostentação à prioridade das reais necessidades da população. A mesma diz que o executivo declarou que um belo dia pode alcançar voos mais altos, e é direito de qualquer cidadão sonhar, mas acredita que são as bases que sustentam as paredes. Não se pode querer subir de elevador ignorando as raízes. José, na Bíblia, voltou e honrou o seu povo, e Deus honra os humildes, os justos e os fiéis à missão que lhes foi confiada. A vereadora Juscelia diz que, como vereadores, representantes públicos, agir com compromisso, dignidade e justiça para com o povo que vos elegeu. Citou que, após as eleições, representando toda a população, não apenas grupo. No entanto, a atual gestão segue movida por promoção pessoal, campanha permanente e política de imagem. Diz que concorda plenamente com a fala do vereador Claudinei. Este projeto parece ser um passaporte para dar aparência de legalidade a uma prática que precisa ser seriamente debatida. Discurso político é uma coisa, debate jurídico é outra. E existe profundidade. Diz que o prefeito não apresenta resultados concretos das inúmeras viagens anteriores. Esse projeto pode estar abrindo portas para que esse comportamento continue oferecendo uma justificativa disfarçada de legalidade para manter uma agenda voltada à autopromoção. Talvez o objetivo final seja apenas assinar documentos simbólicos ou até mesmo de fachada. Afinal, como sabemos, uma foto permite múltiplas interpretações. Podemos tirar uma foto ao lado de qualquer autoridade e colocar a legenda que quiser. Não comprova efetividade, compromisso ou resultado concreto. Portanto, a vereadora Juscelia deixa claro que não aprova o projeto. O que aprova de fato é que o prefeito volte a ser humilde, a estar próximo da população, a dialogar com essa casa e principalmente com o povo. Ressalta que essa casa não tem diálogo com o executivo. E quanto o tão falado diálogo internacional? Fica a pergunta: o que foi conquistado em 4 anos de idade? Nada de concreto chegou até o nosso município. A vereadora Juscelia decretou seu voto contra o projeto de lei 027/2025. Na sequência, o vereador Pedro inicia sua fala, elogiando o vereador Claudinei Marques e a vereadora Juscelia, que, segundo ele, já havia abordado com clareza os principais pontos do projeto em discussão. Em seguida, o vereador faz um comentário sobre a justificativa da proposta, dizendo que, ao se falar tanto em diálogo, talvez o problema esteja no idioma utilizado, sugerindo que fosse tentado outro idioma mais popular, como o inglês ou até o mandarim. O vereador Pedro destaca um trecho do projeto que lhe chamou atenção, onde afirma que a proposta tem origem nas agendas oficiais, que o governo vem estreitando ao longo dos últimos 3 anos e meio. Para o vereador, essa afirmação demonstra uma inconsistência grave, uma vez que o projeto está assinado pela prefeita em exercício, Virgínia, que está no cargo há apenas um mês, tendo sido eleita há 6. O vereador Pedro questiona como alguém que assumiu recentemente pode justificar uma proposta baseada em ações há mais de 3 anos atrás. Citou o fato que o projeto de lei 027/2025 parece ter sido elaborado por outra pessoa e apenas assinado por quem hoje ocupa
o cargo de chefe do Executivo, levantando dúvidas quanto à legitimidade e à transparência do projeto. Por fim, o vereador Pedro declara seu voto contrário ao projeto de lei, considerando irregular e afirmando que ele representa, segundo suas palavras, um passaporte para que se continue viajando sobre a justificativa da legalidade. Dando continuidade, o vereador Daniel segue sua fala destacando outro ponto presente ao projeto de lei 027/2025, onde afirma que a proposta não gera por si despesa ao erário. O vereador contesta essa afirmação, dizendo que, na prática, sempre haverá custos envolvidos, especialmente se forem necessárias viagens, hospedagens e demais despesas, sugerindo que talvez essas viagens passem a ser custeadas do próprio bolso. Menciona a possibilidade de manter o conforto habitual, como hospedagem de bons hotéis, o que para ele evidencia que há sim impacto financeiro. Diante dessas contradições e da falta de clareza, reforça que não tem condições de aprovar o projeto e se alinha às falas do vereador Claudinei, Juscelia e Pedro, que também já havia se manifestado contra. O vereador Daniel conclui sua fala declarando que rejeita o projeto de lei. E o projeto de lei 027/2025 seguiu sendo rejeitado. Em seguida, foi determinada a leitura e deliberação do projeto de lei 028/2025, que autoriza o governo do município de Santa Bárbara do Tuguru a firmar convênios com operadoras com entidades representativas para viabilizar a adesão dos servidores públicos municipais e os planos de assistência à saúde e odontológico, mediante desconto em folha e das outras providências. O projeto seguiu sendo aprovado por todos os vereadores. O senhor presidente determinou a leitura e deliberação da indicação 02/2025, de autoria do vereador Daniel Donato Silva, requer que o chefe do Poder Executivo Municipal analise a possibilidade de disponibilização de um local para a prática de esportes na comunidade de Bucânia. O mesmo declara seu voto favorável ao projeto e, em seguida, faz uma observação, destacando que é responsabilidade da União, dos estados e dos municípios promover políticas públicas que incentivam o esporte, conforme garantido pela Constituição. O vereador lembra que, durante a campanha, em 2024, esteve na comunidade onde presenciou crianças brincando nas ruas de pedra, sem infraestrutura adequada. Ressalta que existe um espaço ao lado da escola que está inativo, mas que, com ações simples por parte do município, como abrir mão de uma viagem, por exemplo, seria possível construir um pequeno campo de futebol ou adaptar o local para o lazer das crianças. O vereador Daniel também cita o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que reforça a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente e determina o dever da família, da sociedade e do poder público em assegurar a efetivação dos direitos, incluindo o direito do lazer e a segurança. O vereador Daniel relata ter conversado com moradores locais, inclusive com uma mãe que leva o filho para a região aos fins de semana. Lamenta a falta de um espaço seguro para brincar. Antigamente, havia uma área no gramado do falecido senhor Miranda, onde as crianças se reuniam, mas hoje o local se tornou perigoso devido ao tráfego de carros ao asfalto. Por fim, o vereador Daniel ressalta que proporcionar um espaço adequado de lazer seria uma medida simples, porém essencial, para garantir dignidade às crianças daquela comunidade, e a indicação seguiu sendo aprovada por todos os vereadores. Na sequência, o senhor presidente determinou a leitura e deliberação da indicação 03/2025, de autoria do vereador Daniel Donato Silva, que requer que o chefe do Poder Executivo Municipal analise a possibilidade de perfuração de mais um poço artesiano ou instalação de outra caixa d'água de maior capacidade na comunidade de Bucânia. O vereador relata ter visitado a comunidade após reclamações sobre a situação da água. Ao verificar o local, constatou que as instalações do poço artesiano são precárias, com fios expostos e desorganização,
Questiono sobre quem é o responsável pela manutenção do sistema. Menciona ainda que a caixa d'água da comunidade opera com capacidade reduzida, o que gera falta de abastecimento, especialmente nos fins de semana, quando os moradores realizam mais tarefas domésticas. Também alerta para a proximidade da rede de esgoto com o poço artesiano, cerca de 100 metros, o que pode indicar risco de contaminação. Por isso, o vereador propõe a análise da água e, se necessário, a perfuração de um novo poço. O vereador finaliza afirmando seu voto favorável e a indicação 03/2025 foi aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, o presidente concedeu a palavra ao senhor Alarino Manuel da Silva, cujo assunto relacionado a esclarecimento de emenda parlamentar que será apresentada à população. O mesmo iniciou sua fala, agradecendo aos colegas da casa e ao presidente por conceder a palavra. Informa que o tema principal de sua fala é uma emenda parlamentar conquistada para o município. Em seguida, o senhor Alarino faz a leitura do ofício enviado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, assinado pelo deputado estadual Cristiano Silveira, comunicando a liberação de R$ 304.800 destinada ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Tugolho, para aquisição de um veículo de transporte sanitário. Após a leitura, Alarino explica que a emenda foi fruto de um pedido pessoal seu, feito diretamente no gabinete do deputado em Belo Horizonte, em visita realizada com recursos próprios e de forma voluntária. Relata que, ao ser atendido, priorizou a área da saúde como destino da emenda, por entender sua importância para a população. Destaca que o recurso permitirá a compra de uma ambulância maior e mais confortável para atender os pacientes do município. Finaliza reforçando a importância da parceria e da conquista para a comunidade. Alarino encerra sua fala agradecendo aos nobres vereadores e ao presidente da casa pela atenção, destacando a importância do diálogo e do trabalho conjunto em benefício da população. Alarino relatou que, desde o início, buscou resolver a situação diretamente com a prefeitura. Protocolou 3 pedidos formais sem obter qualquer resposta. Tentou conversar pessoalmente, mas também sem sucesso. Diante disso, decidiu levar o assunto ao conhecimento dos vereadores. O presidente Ivanei sugeriu fazer um ofício a ser elaborado pela Câmara Municipal, solicitando esclarecimentos formais ao prefeito e pede o apoio dos demais vereadores para assinar o documento. Reforça a necessidade de cobrança. O senhor Alarino finaliza agradecendo novamente, desejando uma boa noite a todos e deixando uma mensagem de respeito e consideração. Neste momento, o presidente concedeu a palavra aos vereadores que queiram fazer uso da mesma. O vereador Claudinei inicia sua fala dando continuidade à manifestação do senhor Alarino, concordando com suas preocupações e afirmando que a situação semelhantes já ocorreram em seu primeiro mandato, quando conseguiu emendas parlamentares cujos resultados nunca se concretizaram. Cita como exemplo a construção de uma quadra para a escola municipal, que nunca saiu do papel, e recurso destinado à saúde, cuja aplicação permanece desconhecida. Diante disso, o vereador Claudinei questiona o destino dos mais de 30 mil reais da emenda recente e levanta dívida se o valor ainda está disponível em conta ou se já foi utilizado para outros fins. Critica também a falta de retorno da prefeitura aos ofícios enviados, destacando que nem os mesmos vereadores costumam receber respostas e, quando recebe, essas são vagas. O vereador Claudinei aproveita para parabenizar o senhor Alarino pela iniciativa e esforço de buscar o recurso por conta própria, mesmo não estando mais no cargo de vereador, destacando a atitude como admirável. O vereador Claudinei reforça que os vereadores irão se unir para cobrar esclarecimentos e garantir que o prefeito cumpra sua responsabilidade, adquirindo o veículo a qual a emenda foi originalmente destinada. O vereador Claudinei traz novamente à Câmara uma denúncia que já exposta anteriormente e divulgada em suas redes sociais,
referente ao caso de uma família da cidade que aguarda desde agosto do ano anterior a doação de material de construção para a adaptação de um quarto acessível para uma criança cadeirante. Disse que o CRAS e assistente social já autorizaram a doação, mas até o momento nada foi entregue. Destaca que, segundo o portal Transparência, já foram licitados mais de R$800 mil em materiais de construções, o que gera questionamento sobre o paradeiro desse recurso. Relata ainda que, em conversa recente com o secretário de Obras, foi informado que não há material disponível, justificativa que considera inaceitável diante da situação. Critica a omissão da administração por negar o direito de uma criança com deficiência a ter um quarto acessível e lembra que já encaminhou o ofício e buscou respostas, mas até agora nenhuma solução foi apresentada. O vereador aponta que esse é mais um caso sem explicação, que segue sem resposta por parte do poder público. Continua sua fala abordando a falta de resposta a um ofício enviado há 20 dias à Secretaria de Educação, questionando a entrega dos uniformes escolares, especialmente os de frio, que, segundo informações de uma reunião, já havia chegado. Critica também o fato de que os secretários não poderem mais responder pessoalmente os vereadores, e mesmo quando os ofícios são enviados formalmente, continua sem resposta. Questiona se a intenção é esperar o fim do inverno para distribuir os uniformes e pede explicação sobre o material escolar, sobre mais de 2.000 cadernos com defeito que até o momento não se sabe se foram substituídos, reaproveitados. Reforça que todos esses questionamentos estavam no ofício, que segue ignorado. O vereador Claudinei também retoma o episódio da visita à escola municipal, em que ele e a vereadora Juscelia foram impedidos de filmar e fiscalizar a obra do local, algo que considera um desrespeito ao papel fiscalizador da Câmara. Critica a obstrução do acesso à informação e a constante negação de resposta aos vereadores. Por fim, aborda a situação criticada da serra que dá acesso ao município, destacando que recentemente uma nova cratera se abriu, agravando ainda mais o problema. Lembra que o prefeito possuiu proximidade com o governador do estado, com quem aparece frequentemente em vídeos, mas até o momento não teria conseguido apoio para resolver um problema estrutural grave que compromete o acesso à cidade, ao polo moveleiro e a outros estados. O vereador Claudinei finaliza pedindo ao Executivo que use sua influência para buscar ajuda junto ao governador estadual, reforçando o apelo por providências urgentes. Deseja uma boa noite a todos e agradece. Ato contínuo, a vereadora Juscelia inicia sua fala elogiando o senhor Alarino e ao deputado que destinou recursos ao município, mas logo direciona críticas à gestão do prefeito. Ela expressa frustrações com a falta de prioridade às necessidades locais, como estradas precárias, e acusa o prefeito de focar em autopromoção e viagens, ao invés de resolver os problemas da população. Critica o não uso de uma emenda de R$ 304.800 para transporte na saúde e denuncia uma dívida de quase R$ 299 mil com a empresa Manupa, apesar de ter recebido uma justificativa formal do prefeito sobre atraso na liberação de recursos federais. A vereadora Juscelia constata dizendo que a gestão continua gastando com viagem e novas contratações. Menciona ainda o abandono da comunidade dos Olhos d'Água, com obras não pagas e infraestrutura precária. Critica o prefeito por não se comparar a figuras bíblicas e por se contradizer ou negar dificuldades financeiras. Ressalta a falta de transparência, inclusive por estar bloqueada de canais oficiais, e questiona a real aplicação de mais de 5 milhões em emendas recebidas. A vereadora finaliza cobrando mais uma iniciativa da Câmara para fiscalizar a situação financeira da cidade, diante de obras paradas e falta de clareza da administração. O vereador Pedro inicia sua fala expressando
preocupação com os problemas enfrentados pelo município e anuncia 2 temas, um urgente e outro mais grave. Primeiro, relata que a atual creche municipal não poderá mais atender as crianças no próximo ano letivo, situação que já conhecida pela Secretaria de Educação e existe ação imediata. O segundo tema, considerando urgentíssimo, trata-se da nova creche recém-construída, que apresenta graves irregularidades estruturais e documentais. Segundo a apuração feita com o apoio da consultoria DRM Engenharia, as falhas tornam a recuperação da obra praticamente inviável. O vereador cobra a atual gestão por não ter tomado providências, apesar de reconhecer que os erros vêm de gestões anteriores. O vereador Pedro alerta que, se um município não apresentar um responsável pelas irregularidades e não enviar a documentação exigida, poderá ter que devolver 3 milhões ao governo federal, sem possibilidade de reembolso. Denuncia a omissão da atuação administração, que já foi capaz de regularizar outras obras, como o Parque de Exposições, e questiona o motivo da falta de empenho nesse caso. O vereador Pedro finaliza lembrando que o prefeito recentemente pediu apoio popular para pressionar os vereadores em favor de um projeto de empréstimo, alegando que quem votasse contra estaria indo contra o progresso. Uma postura contraditória, segundo o vereador, diante da inércia em relação à situação crítica da creche. O vereador Daniel inicia sua fala parabenizando a professora Patrícia pelo trabalho dedicado com os alunos em atividades esportivas. Em seguida, critica a falta de infraestrutura esportiva em Santa Bárbara, afirmando que, apesar de espaço, como no campo e no Parque de Exposições, não existem locais adequados para treinos de futebol, vôlei ou corrida. Destaca que o Parque de Exposições, embora bonito em certos períodos, costuma ficar abandonado, com lixo, entulho e animais soltos, o que impede até caminhadas da população. O vereador propõe que o espaço seja aproveitado com a construção de quadra ou pista de atletismo, ressaltando que o investimento não seria alto. Conclui pedindo mais atenção do poder público à manutenção dos espaços existentes e reforça a importância de investir no esporte e na juventude do município. Em seguida, o senhor presidente Ivanei Leandro faz uma breve explicação pessoal que vem esclarecer os fatos ocorridos na última reunião extraordinária após o encerramento. A vereadora Juscelia publicou um vídeo acusando esta presidência de descumprir o regimento interno ao não permitir a fala de um representante de empresa. O presidente esclareceu que, conforme o regimento interno, em reuniões extraordinárias, não há espaço para explicação pessoal ou participação da tribuna, sendo este o momento exclusivo das reuniões ordinárias, com inscrições prévias de 48 horas. O senhor presidente esclarece que sua conduta foi legal e amparada pelo regimento. O mesmo não responde a ataques em redes sociais, pois não é esse o tipo de política que pratica. Está em seu 3º mandato conquistado com trabalho e seriedade e não com autopromoção. Sempre tratou seus colegas com respeito e segue atuando com responsabilidade. Pede desculpa à população pelos episódios recentes e reforça seu compromisso com a legalidade e a boa condução dos trabalhos. Desejo uma boa noite a todos. A vereadora Juscelia solicita direito de resposta e constenta declarações feitas pelo presidente da Casa, afirmando que ele, ao contrário do que disse, respondeu sim nas redes sociais, inclusive por meio de vídeo. No vídeo, ele se apresentou como simples produtor rural, o que a vereadora Juscelia considera inadequado, pois ele ocupa um cargo político que exige imparcialidade, responsabilidade e transparência. A vereadora Juscelia também menciona que o presidente pediu desculpas à população, o que ela própria reforça com necessário diante da situação atual. Critica ainda a condução de uma reunião extraordinária,
apontando que um comparecimento do presidente foi atípico e que o regimento interno não deve ser usado como escudo para encobrir falhas ou possíveis atos de corrupção. A vereadora Juscelia finaliza destacando que uma empresa mencionada por ela, que lida com informações importantes, já estava em processo de chegada, contrariando qualquer tentativa de descredibilizar sua fala anterior. A vereadora que critica a postura do presidente da Câmara durante a chegada de uma empresa nessa casa legislativa, alegando que ele se mostrou desconfortável e encerrou a sessão de forma apressada, sem consultar os demais vereadores sobre a possibilidade de ouvir a empresa, naquele momento, ou agendar sua volta. A vereadora afirma que, apesar de um presidente ter sido eleito vereador por 3 mandatos e atualmente ocupar a presidência, isso não ausenta da obrigação de fiscalizar o Poder Executivo. Acusa-o de agir com parcialidade em favor da Prefeitura e lembrar que, no fim do ano anterior, ele votou contra a abertura de uma investigação sobre uma grave denúncia de irregularidade em licitações do transporte escolar. A vereadora questiona se o presidente deixou de fiscalizar por envolvimento familiar, mencionando que o irmão dele hoje responde o processo judicial relacionado ao caso. Por fim, afirma que mesmo que o presidente tenha sido formalmente, o regimento faltou proporcionalidade e transparência em sua conduta, prejudicando o processo fiscalizatório. A vereadora continua sua crítica, afirmando que houve omissão por parte da Câmara ao não compartilhar com os demais vereadores o e-mail recebido naquela manhã de uma empresa relacionada à obra da Água dos Fernandes, tema que ela e o vereador Claudinei Marques vem cobrando há anos. Segundo a ela, o e-mail continha documentos justificativas sobre dívidas não pagas e questionários por que essa informação não foi apresentada formalmente à casa. O presidente responde que não foi informado sobre o recebimento deste e-mail e, portanto, não poderia ser cobrado por algo que não chegou até ele. Ele reforça que está apenas cumprindo o regimento interno e responde às acusações envolvendo seu irmão, afirmando que, embora o irmão preste serviços à prefeitura, ele próprio nunca teve vínculo contratual, nunca emitiu notas ou assinou empenhos, e que não se deve confundir suas funções como vereador com a atividade do familiar. O presidente reitera que seu irmão já prestava serviços à prefeitura há quase 20 anos, antes mesmo de seu ingresso na vida pública. A discussão termina com novos questionamentos sobre a obrigação da fiscalização e com o encerramento oficial da reunião, às 21 horas. O senhor presidente finaliza desejando uma boa convivência entre todos e agradece. Terminados os trabalhos e não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e, para fins de registro, lavou-se a presente ata que, após lida, se aprovada, será devidamente assinada. Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguri, 26 de junho de 2025. Atos estão em votação. Aprovo. 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 Ata aprovada. Seguindo aqui, sorteio dos membros da comissão. Leitura de denúncia recebida via e-mail do cidadão Marco Aurélio Costa Coelho, referência pedido de abertura de processo de cassação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais. Presidente, senhor Ivanei Leandro Nepomuceno. Referência: pedido de abertura de processo de cassação. Decreto de Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967,
dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. Marcos Aurélio Costa Coelho, operador de máquinas, casado, nascido em 12 de janeiro de 1993, filho de Geraldo Coelho e Celina Dornelas da Costa Coelho. Residente e domiciliado à Rua Maria Antônia Martins, número 360, Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais, CEP 36.215.000, na cidade de Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais, que este subscreve, fundamentado nas disposições dos incisos 33 e 34 do artigo 5º da Constituição da República e nos termos do artigo 121 da Lei Orgânica do Município de Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais, o que consta do parágrafo 1º do referido artigo, na condição de cidadã interessada, confiando em uma gestão transparente da informação por parte do ente municipal e buscando resguardar os direitos constitucionais à publicidade e transparência dos atos públicos, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência para fazer a presente denúncia escrita em face do prefeito municipal, senhor José Antônio Alves Donato. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais. Referência, pedido de abertura de processo de cassação. Decreto de Lei número 201, de 1967. Dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Primeiro, dos fundamentos legais. O decreto número 201, de 1967, elenca como crimes de responsabilidade, entre outros, apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Segundo, dos fatos. Conforme já amplamente noticiado e reconhecido em processo judicial número 500.853.957/2024, 813.0056, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o prefeito municipal por improbidade administrativa e dano ao erário, na contratação por dispensa de licitação do show da cantora Joelma, realizado na 36ª Festa da Banana, outubro de 2022, no valor de 265 mil, quando a perícia técnica apontou que o valor justo seria de 120 mil, gerando o sobrepreço de 145 mil, atualizado para R$ 156.401 aquela referida data. Tal contratação gerou ação civil pública com pedido de condenação do prefeito à perda do cargo, suspensão de direitos políticos e ressarcimento ao erário. Mesmo após estar respondendo o processo judicial por superfaturamento do referido show do ano de 2022, o prefeito fez uma nova tentativa de contratação da mesma artista, para 30 de dezembro de 2024, pelo valor de 500 mil, que gerou novamente a ação civil pública, ACP, proposta pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Barbacena, comarca a qual pertence o município de Santa Bárbara do Tugúrio. Apontou que o valor de 500 mil, o qual seria pago pelo show, estaria muito acima do preço do mercado,
consolidando grave e claro dano ao erário. Além disso, o promotor de justiça, Vinícius de Souza Chaves, destacou que o município de Santa Bárbara do Tugúrio não disponibilizou o inteiro teor do processo de inexigibilidade de licitação, ou termo do contrato em seu portal Transparência. A decisão judicial considerou que, apesar de a artista ter um longo histórico de apresentações, sendo reconhecida nacionalmente, houve a mudança súbita de praticamente o dobro do valor em pouco tempo, o que não se justifica. Segundo apurado, em 2022, a cantora foi contratada para celebrações pelo valor de R$ 265 mil. Além disso, a ausência de transparência quanto ao processo executado na contratação, a princípio enseja dúvidas acerca de sua legalidade, havendo indícios de irregularidades, diz o trecho da decisão. A Justiça ainda estabeleceu multa de R$ 1 milhão para o caso de descumprimento das determinações, aonde suspendeu e, ao fim, houve o cancelamento do show. Não bastando isso, novamente, o prefeito anunciou recentemente nova contratação da cantora para apresentar no dia 27 de dezembro de 2025, novamente a realização de show da cantora Joelma, agora pelo valor de R$ 550 mil, sob a justificativa de aniversário antecipado da cidade. Essa conduta demonstra desrespeito às decisões judiciais e afronta a moralidade administrativa, evidenciando persistência em realizar gastos públicos desproporcionais e possivelmente lesivos ao erário, em detrimento das reais necessidades do município. Terceiro, do pedido. Diante do exposto, com base na lei orgânica do município, no regimento interno da Câmara Municipal e no decreto de lei número 201, de 1967, requer-se, primeiro, o recebimento da presente denúncia e a instauração de processo político-administrativo para apuração da conduta do prefeito municipal. Segundo, a aplicação das sanções cabíveis, inclusive de cassação do mandato, caso comprovados os ilícitos. Terceiro, a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o ressarcimento ao erário, bem como eventual responsabilização civil e política do denunciado. Termos em que se pede deferimento: Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais, 18 de agosto de 2025, Marco Aurélio Coelho, cidadão requerente. Nesse momento é o sorteio dos membros da comissão requerente a denúncia do senhor Marco Aurélio Costa Coelho, conforme o artigo 121, parágrafo 4º da Lei Orgânica. Então, eu já coloquei aqui o nome do vereador Wellerson, vereadora Maria das Graças e vereador Carlos. Vereador Pedro.
Vereadora Juscelia. Vereador Daniel. Eu vou misturar a urna e vou chamar uma criança aqui à frente para tirar. Primeiro sorteado, vereadora Juscelia. Segundo sorteado, vereador Werson. Terceiro sorteado, vereador Daniel. Agora vocês têm que se decidir, vocês três, quem será o relator, o membro e o presidente da comissão. Eu fico com a presidência. Eu fico com o relator. Então, a vereadora Juscelia fica como membro. Então, foi criada a comissão. Nesse momento agora, sorteio da Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor, para a participação na comissão referente à denúncia da senhora Maria de Fátima Borges. Então, eu vou proceder da mesma forma, tá? Vou falando os nomes e colocando na urna. Vereador Daniel. Vereador Carlos. Vereadora Juscelia. Então, o vereador Carlos é o novo membro da Constituição, da comissão referente aí à denúncia, dos quais fazem parte Pedro Paulo e Maria. Leitura do ofício 321/2025, comunicação de viagem oficial. Gabinete do Prefeito, ofício 321 de 2025. Assunto: comunicação de viagem oficial.
Gabinete do Prefeito, 25 de agosto de 2025. Excelentíssimo Senhor Presidente, Ivanei Leandro Nepomuceno, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para comunicar a Vossa Excelência, nos termos do artigo 116, parágrafo único, e artigo 117, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, que estarei ausente no território deste município no período de 28 de agosto de 2025 a 3 de setembro de 2025, em razão de viagem oficial à cidade de Nova York, Estados Unidos da América, para participar da cerimônia da 15ª edição do Notable Brazilian Awards, a realizar-se no dia 30 de agosto de 2025, entre outras agendas em triagem e confirmação. Minha participação ocorrerá na qualidade de Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio, ocasião em que o município será representado em evento internacional que reconhece lideranças brasileiras por sua contribuição à sociedade, especialmente em áreas como igualdade racial, gênero, inovação, sustentabilidade e fortalecimento dos pequenos municípios. Informo mais que não haverá qualquer ônus para o erário, e mantendo-se as atividades de governo sob coordenação direta e contínua desse Executivo. Nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, a ausência do prefeito por período inferior a 15 dias não exige autorização da Câmara Municipal, sendo necessária apenas sua comunicação formal, como ora se faz. Artigo 71, parágrafo 1º. O prefeito e vice-prefeito não poderão ausentar-se do município ou do Estado por período superior a 15 dias, salvo licença da Câmara Municipal. Ainda que o artigo 78, terceiro, mencione que compete à Câmara autorizar ausências do país por qualquer tempo, tal dispositivo deve ser interpretado à luz do artigo 71, parágrafo 1º, e dos princípios constitucionais da razoabilidade, eficiência administrativa e autonomia dos poderes, especialmente quando se trata de agenda oficial de curta duração e em exercício das funções públicas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, analogia institucional. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta da inconstitucionalidade número 3.398, DF, firmou o entendimento de que o Presidente da República não precisa de autorização legislativa para ausências curtas ao exterior, mesmo quando o texto constitucional parece impor tal exigência. A Corte considerou que afastamentos do Presidente da República por curtos períodos e no exercício das funções próprias do cargo não caracterizam afastamento do mandato, não se confundindo com licença nem exigindo autorização legislativa. Com base nesse precedente, é plenamente razoável e juridicamente defensável que a ausência ora comunicada não seja tratada como licença, mas sim como ato funcional legítimo de representação institucional, não se submetendo à exigência de aprovação legislativa, nos moldes de licença para férias, interesses particulares ou afastamento prolongado. Dessa forma, cumpre-se o dever de comunicação formal da ausência temporária do chefe do Executivo, sem prejuízo à continuidade administrativa, e reforçando que a participação na referida qualificação se dá em cumprimento do dever institucional de buscar parcerias, conhecimento técnico e soluções inovadoras para os desafios da gestão pública. É nesse contexto que esta comunicação se insere juridicamente fundamentada, e sendo o que se apresenta para o momento, renova protestos de elevada consideração e apreço. Respeitosamente, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Oradores inscritos e explicação pessoal. Neste momento, concedo a palavra à senhora Maria de Fátima Borges, inscrita na tribuna. 10 minutos. Boa noite, senhores e senhoras, no qual cumprimento o presidente. Boa noite a todos que nos assistem neste momento pelas redes sociais. Talvez
eu tenha causado aos nobres senhores uma certa inquietude, indignação e até mesmo curiosidade com a minha vinda a esta tribuna. De fato, causa estranheza, pois seria muito mais fácil fingir demência, fingir que não está vendo nada, que nada acontece, e não perceber as injustiças que são cometidas em nosso município. Gostaria de relembrar os fatos que desencadearam a representação do prefeito municipal junto à presidência dessa Casa Legislativa, com os seguintes pedidos contra os vereadores Claudinei Marques e Josélia: representação, instauração de processo disciplinar e sanções previstas no regimento interno. Relembremos. No dia 29 de maio deste corrente ano, foi rejeitado nesta Casa Legislativa, pelo bom senso dos nobres vereadores, o projeto que claramente trazia em seu bojo nítido prejuízo à população, especialmente aos proprietários de oficinas. E também o projeto 024, cujo teor se tratava de um empréstimo junto ao banco BDMG no valor de R$ 5.117.412,69. E qualquer pessoa que entenda o mínimo saberia que empréstimo gera juros e que dívidas precisam ser pagas. Este projeto foi rejeitado pelos excelentíssimos vereadores Pedro, Daniel, Claudinei e Josélia, que naquele momento comprovaram com argumentos sólidos a dificuldade em contrair tal empréstimo, pois para se avançar contraindo novas dívidas, é preciso adimplir, pagar aquilo que ficou para trás. Diante da rejeição do projeto 024 na reunião ordinária, foi convocada uma reunião extraordinária para o dia 5 de junho, com o intuito de reapreciar tal projeto e tendo como finalidade a aprovação do empréstimo acima citado, em que os vereadores, os nobres vereadores, os valentes vereadores Pedro, Daniel, Josélia e Claudinei Marques mantiveram sua rejeição ao projeto. Em vídeo publicado em rede social, o prefeito declara que o município está com os compromissos em dia. Estranho que pessoas do nosso município vieram até vereadores e até mesmo pessoas ligadas aos vereadores reclamar de inadimplemento do município, e empresários entraram inclusive em contato com essa respeitável Casa Legislativa, dando ciência ao presidente da Casa de dívidas relativas a obras e serviços e que não foram pagos. Entre esses cobradores, cita-se Manupa Comércio, Exportação e Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados, Eireli, LA Construções Lítida, Fortemark Máquinas e Implementos Agrícolas. Entretanto, senhores e senhoras, ao invés do diálogo, o prefeito municipal escolheu a intimidação através da representação por falta de decoro a 2 vereadores, que rejeitaram os projetos e fundamentaram suas falas com documentos comprobatórios. No caso Claudinei Marques, os dados relativos às diárias de viagem do prefeito foram retirados do portal Transparência. A vereadora Josélia, ao pedir informações da saúde, juntamente com o vereador Claudinei,
estava exercendo o que preconiza a legislação brasileira. O vereador tem o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidando da aplicação dos recursos e observando o orçamento. É dever deles acompanhar o Poder Executivo, principalmente em relação ao cumprimento das leis e da boa aplicação e gestão do dinheiro público. Agora nos atemos à falta de decoro. O prefeito acusa os vereadores Claudinei e Josélia de falta de decoro por suas palavras proferidas nos limites da circunscrição do município e que são pertinentes com o exercício do mandato que os dois vereadores exercem. O que quer dizer decoro e quando surgiu essa palavra no cenário da política brasileira? Eu trouxe um dado muito curioso para os nobres vereadores, para o público presente e para o público que nos assiste. A falta de decoro quer dizer falta de recato, de comportamento, falta de decência no vestir, no agir, no falar. E como professora de português, vocês sabem que eu adoro um dicionário. Ausência de acatamento das normas morais, dignidade, honradez, pudor. Vejamos. Há alguns meses que o prefeito municipal postou em suas redes sociais uma foto segurando a genitália de uma escultura em uma de suas viagens internacionais. Isso não. Segundo alguns, é cultura. Entretanto, em 1949, o deputado federal pelo Distrito Federal, Barreto Pinto, foi punido com a cassação por falta de decoro ao posar por uma revista de circulação nacional de ceroulas. No carnaval em Santa Bárbara do Tugúrio, o prefeito municipal fez um pedido em suas redes sociais com o título Nota de Utilidade Pública. E nessa nota, ele solicitava quem o emprestaria uma camisola de oncinha e conseguiu tal peça, comum ao vestuário feminino, e postou fotos vestindo. Era momento de lazer? Sim, com certeza, sem dúvida. Mas uma vez empossado no cargo, vida pública e privada se misturam. Ou usamos a máxima, para os amigos tudo, para os inimigos nada, para os inimigos a lei. Talvez, senhores, devemos reconhecer que estamos sendo condescendentes demais com atitudes como essas. Ao mencionar as viagens internacionais do prefeito, o vereador Claudinei Marques fez apenas a interpretação que toda pessoa de conhecimento mediano como eu faria. E se o vereador destacou essas viagens, é porque em inúmeros vídeos o prefeito destacou que suas viagens colocaria Santa Bárbara do Tugúrio no cenário internacional. Não acreditem em mim. Resgatem os vídeos do prefeito em que ele fala que estava buscando parcerias internacionais para Santa Bárbara do Tugúrio. Que parcerias são essas? Perguntar não ofende. E desculpe a minha ignorância, porque nessa matéria, ultimamente, eu me considero ignorante. Quais são essas parcerias? Quais foram os acordos firmados? Que convênios foram celebrados? Inclusive, até peço humildemente ao senhor prefeito, ele me conhece muito bem,
e sabe que eu sou uma estudiosa do assunto. Inclusive, no tocante às ciências políticas e ciências jurídicas, não sou doutora. Mas eu gostaria de saber um pouco mais, como cidadã e como estudiosa, aprender um pouco mais sobre a política internacional, sobre o direito internacional e os acordos e convênios. Do comportamento dos vereadores na reunião ordinária do dia 29 de maio, da reunião extraordinária do dia 5 de junho, objeto da representação contra os vereadores, sabe-se que, além das votações, os vereadores também têm o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidando da aplicação dos recursos, como eu já disse. Os vereadores, por força do artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal, desfrutam de imunidade, somente de imunidade absoluta, desde que as suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do mandato. Vejamos. A condição de homem público faz incitar uma maior exposição às críticas populares, e isto, quando exercido de forma legal, ao revés de representar ponto negativo na história política, é a maneira mais densa de manifestação da democracia. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é uma apelação cível. Isso aqui é do relator Gilberto Gomes de Oliveira, do desembargador. E qual a tese apresentada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário? Nos limites da circunscrição pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador. Portanto, senhoras e senhores, não há que se falar em falta de decoro dos vereadores, há que se falar, sim, em agradecer vereadores como o senhor Pedro, o senhor Daniel, o senhor Claudinei Marques e a senhorita Juscelia, que buscam o interesse da população. Inclusive, queria destacar aqui que o próprio senhor Ivanei Leandro, atualmente na presidência, por muitas vezes trouxe a essa casa o clamor das ruas, em mandatos passados, em mandatos pretéritos, e de sua comunidade de origem. Fez duras críticas, né? Eu até cheguei a comentar sobre a questão das duras críticas, as indicações e proposições engavetadas pelo executivo da época. Representar a população é um ato muito sério. O ato de representar politicamente envolve o eleitor autorizar um representante a agir em seu nome e que implica uma relação contínua de delegação e prestação de contas. Essa representação pode ser vista de diferentes formas, desde a vontade do eleitor ser a do representante, até o representante ser um mero porta-voz das demandas dos representados. Para concluir, presidente, sendo um processo complexo que reflete vontades individuais e coletivas na esfera da política. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Temos lá artigo 1º da Constituição. E eu deixo uma reflexão para vocês, para os senhores vereadores, para toda a população. Cada vez que um homem defende um ideal ou age para melhorar a sorte dos outros, ou age contra a injustiça, ele envia uma pequena onda de esperança e cruza-se entre milhões de diferentes centros de energia. E essas ondulações constroem uma corrente que pode varrer as paredes
mais poderosas de opressão e resistência. Esse texto é do Robert Kennedy, ex-procurador dos Estados Unidos. E eu deixo outra frase que eu levo sempre para mim. Inclusive, quem teve a oportunidade de ir à missa nos finais de semana para os católicos, é justo que muito custe o que muito vale. Santa Teresa d'Ávila. Obrigada, presidente. Neste momento, concedo a palavra aos vereadores que queiram fazer o uso da mesma. Gostaria de dar uma boa noite a todos que estão aqui presentes, os que nos acompanham de casa através das redes sociais, aos senhores vereadores. Senhor presidente, eu trouxe aqui um comunicado, um ofício do nosso prefeito, que foi encaminhado, por estranheza minha aqui, ele não foi encaminhado a essa casa, mas diretamente a Vossa Excelência. Ele encaminhou esse ofício aqui no dia 5 de agosto de 2025. Se todos pegarem esse ofício aqui, esse decreto municipal que ele encaminhou, ele está direcionado a Vossa Excelência. Mas isso não é problema. O que eu gostaria de enfatizar nesse ofício dele aqui é sobre a demolição da creche no bairro Sagrado Coração de Jesus, denominado como creche Espaço Feliz. Gostaria de parabenizar o prefeito pela atitude, uma atitude bonita. Quando ela é feita, a gente tem que parabenizar. Mas o que me preocupa nisso aqui, senhor presidente, não é tanto a atitude do prefeito. Já na nossa reunião passada, eu já comuniquei essa casa, e hoje já é fato, que o governo federal está ajuizando uma ação contra o município para devolução dos valores desta obra. E eu gostaria que deixasse isso registrado e gravado nessa casa. Inclusive, vou pedir um ofício depois, se a doutora puder me ajudar, encaminhar ao prefeito, sabendo dele a quem ele responsabilizou sobre essa devolução. Porque a creche, hoje, ela seria material de provatório. E a demolição desse prédio está levando as provas água abaixo. Então, senhoras e senhores, eu quero deixar registrado aqui e perguntar ao nosso excelentíssimo prefeito quem ele responsabilizou pela devolução desses valores, que hoje já passa de 3 milhões de reais. Então, esse é meu pedido, esse é o que eu venho comentar, parabenizar o prefeito pela atitude e saber dele quem ele responsabilizou. Se ele responsabilizou alguém ou se o município vai pagar essa conta. Essa é a minha preocupação e nós temos que saber isso. E devido à obra já ter sido iniciada, a demolição do prédio, então as provas estão indo embora com elas. Então eu gostaria de saber do nosso executivo a respeito disso. E gostaria de encaminhar o ofício e gostaria de ter essa resposta. E os vereadores, se puder, eles não são obrigados, eu vou fazer esse ofício e gostaria que os vereadores, se pudessem assinar para ficar uma coisa mais legível e que amanhã ou depois vier a acontecer, não dizer assim, eu não sabia, eu não fui avisado, então não fui informado. Outra coisa, senhor presidente, eu gostaria de falar com Vossa Excelência, que está me causando muita preocupação. É uma palavra que eu vou dizer a esta casa que não deveria ser dita nunca por um vereador dessa casa. O que está acontecendo na política do nosso município hoje, nessa atual gestão, chega a ser vergonhoso, senhor presidente. Nós estamos atravessando uma fase no nosso município que está nos causando vergonha. Nós estamos hoje ocupando nossos tempos, os dias, nossas horas, preocupados
em denúncia contra vereador, em denúncia contra prefeito, se ao mesmo tempo nós poderíamos estar ao lado do prefeito, preocupado com obras, fiscalizar obras, indicar obras, né? E nós estamos aqui, né, gastando o nosso tempo em defesa de vereadores, porque o prefeito pediu quebra de decoro, agora vem denúncia contra o prefeito por improvidade administrativa, e o município, quem perde é só o município. Aqui não tem vencidos e nem vencedores nessa causa. Então, senhor presidente, a minha preocupação é essa. Eu gostaria muito de pedir a Vossa Excelência, hoje presidente dessa casa, que nos ajudasse, que convidasse o nosso executivo para nós reunirmos e dar um basta nisso. Vamos trabalhar em prol da população, vamos fazer o nosso dever pelo qual nós fomos eleitos, pelo qual nós somos pagos. Então, eu deixo esse pedido à Vossa Excelência. Me desculpa estar fazendo isso público, porque eu acho que a maneira mais fácil de chegar à sociedade é através da audiência dessa casa. E vamos fazer isso para a gente bom basta nisso. E gostaria de deixar o meu boa noite. Muito obrigado a todos. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, pessoal que acompanha aqui na sede e o que nos acompanham pela rede social. Seguimos totalmente sem diálogo com o prefeito. Como mencionado pelo Pedro, ele nas redes sociais ou nos eventos, ele fala que nós temos que trabalhar de forma harmônica, mas eu acho que a forma harmônica, muitas das vezes, deve ser impositiva, às vezes, né? Eu falo sobre diálogo. Na nossa função é fazer indicações, solicitações, fiscalizar o Poder Executivo. No mês de julho, né, antes desse projeto do empréstimo dos 5 milhões, respondia-se até o vento. Você mandava, respondia. Depois do empréstimo que foi negado, infelizmente, não temos resposta das coisas. Fiz 2 indicações na última reunião, né, sobre a comunidade Bucânia e solicitação de informação também sobre o contrato entre o município e a AMA-Codama. Todo mundo sabe, qualquer vereador aqui está ciente, sobre as luminárias do nosso município, que a cada dia que passa, nós estamos ficando sem luz aqui e luz ali. Então, eu fiz uma solicitação de informação sobre o contrato e, até agora, eu fiz isso dia 25 de julho. Pela lei, o prefeito ele tem 15 dias, né? 15 dias para responder os vereadores. E até agora já se passam quase 2 meses, vai inteirar 1 mês agora, e não, nada de informação. E assim, qual que é a função nossa aqui? O que está valendo o que a gente está fazendo aqui? Sendo que quando a gente faz uma solicitação, quando a gente pergunta alguma coisa, a gente não tem resposta. A gente só recebe aqui, estou indo viajar. Quase imposição. Porque fica bagunçado, infelizmente. Então, essa é a minha indignação. Tem muita coisa nesse contrato da AMA-Codama com o município que não está esclarecido. Então, por isso que eu também peço a ajuda dos nobres vereadores para a gente conseguir esse contrato com a prefeitura, porque tem muita coisa que está obscura, e se a gente conseguir, como a nossa obrigação é fiscalizar, a gente tem que procurar saber o que está acontecendo, porque quem está ficando no prejuízo é o município. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer a todos os presentes e a todos que nos acompanham agora pelo YouTube, né? Porque não mais fica transmitido, a sessão não fica guardada no Facebook. Não é isso? Então, primeiramente, informar a todos os munícipes que desejam assistir às reuniões que possam estar localizando lá no YouTube. É um pouco mais difícil,
mas é de interesse da população, então é nosso dever também informar a população. Senhor presidente, cumprimento aos demais vereadores, na pessoa de Vossa Excelência. Parabéns ao vereador Daniel, parabéns ao vereador Pedro pelas palavras expostas aqui. Usando a minha atribuição e exercício legítimo, como sempre tenho feito desde o primeiro dia do meu primeiro mandato, eu venho a essa tribuna, mais uma vez, lamentar, vereador Pedro, como Vossa Excelência lamentou. Eu também lamento. Lamento, vereador Daniel, pelo que Vossa Excelência disse aí, porque é a realidade, sempre foi desde do primeiro mandato, né? Não é só esse ano, não é só deste mandato, já é uma característica do nosso prefeito não responder, não desrespeitar essa casa. Já é ato contínuo os desrespeitos, a desmoralização a essa casa que o prefeito vem fazendo. A desobediência, como sempre fala o vereador Claudinei Marques, os deboches. Isso é normal. Mas, para subir um pouco o grave e mostrar que ele é muito capaz, ele é, de fato, corajoso, ele atenta contra essa casa. Ele atenta contra os vereadores, porque não pensem em Vossas Excelências, que ao entrar nessa casa, entrar no Ministério Público, mas eu digo essa casa, porque o Ministério Público já está aqui, ao pé da letra, no documento, o arquivamento da denúncia do prefeito. Saiu ontem, à tarde, o Ministério Público reconhecendo a nossa imunidade, as nossas prerrogativas, trazendo à luz a Constituição a qual está sendo pisoteada aqui, trazendo à luz a nossa lei orgânica, a qual, senhor presidente, peço da Tavênia para falar, mas Vossa Excelência mesmo cansou de falar aqui por inúmeras vezes que é a lei maior. O prefeito está pisando nessa lei maior. Na frente de Vossas Excelências e talvez usando Vossas Excelências para caçar um direito de Vossas Excelências mesmo. Porque hoje ele pede a cassação de 2 vereadores legitimamente eleitos e no exercício legítimo, na tribuna, trazendo denúncias, usando o direito de fala, de palavras e opiniões e requerimentos, o qual foi aprovado aqui, a nosso pedido, inclusive por Vossas Excelências, foi aprovado o requerimento para que o prefeito entregasse a documentação da saúde, porque se ele diz que é calúnia, que é difamação, né, que nós estávamos induzindo a população a erro, porque nós não o acusamos, nós requisitamos documentação. É diferente. Quem está levando e induzindo a população a erro é Vossa Excelência, senhor prefeito. E eu não retiro nenhuma palavra do que foi dito, porque eu estava no meu exercício de fiscalizar. Que a partir do momento que um vereador é calado, é cerceado, é perseguido, todos vocês e também os demais que vão vir eleitos nessa casa para representar o povo, vão entrar sem voz. Já vão entrar com pés e mãos amarradas, porque não vão poder fiscalizar. Porque se for fiscalizar, pedir informação, igual Vossa Excelência está pedindo, Vossas Excelências, amanhã pode ser Vossas Excelências que vão estar sendo caçados, tá, vereador Daniel e vereador Pedro? Porque aqui só vale o exercício do aprova, sim senhor, não senhor. Se dizer o contrário, é caçado. E aí o prefeito fala, né? Fala em quebra de decoro, fala em calúnia, difamação, extrapolamento, né? da função. O Ministério Público, e até convido Vossas Excelências, né, certamente nossos advogados já protocolizou nessa casa, ou deverá protocolizar, leem com atenção o que o Ministério Público fala a
cada estrofe, a cada escrita sobre a nossa imunidade, sobre as nossas prerrogativas, e que em nada nós violamos. Ao contrário, quem violou aqui foi o prefeito, que não entregou documentação. Se é nós que estamos levantando calúnia, difamação, tentando levar a população a erro, então tira qualquer sombra de dúvida, prefeito. Entregue a documentação referente à pasta da saúde, os extratos, as contas, indique as agências bancárias e toda a documentação, que inclusive Vossa Excelência está cometendo crime político-administrativo por não entregar essa casa, porque foi requerimento, inclusive, aprovado por Vossas Excelências. O senhor, como presidente, está sendo desrespeitado. Essa casa está sendo desrespeitada. Não é só a vereadora Juscelia e o vereador Claudinei Marques. A população de Santa Bárbara do Tuguri está sendo desrespeitada. Quem não deve, não teme. Muito obrigada, vereador. Já, inclusive, a cidadã ali falou, quero informar essa casa, primeiramente pedir, senhor presidente, que Vossa Excelência reitere o pedido para que seja entregue a essa casa, porque o nosso direito é que essa documentação entre por essa porta, seja entregue em nossas mãos, porque essa vereadora, em 2022, levantou aqui que havia indícios de irregularidades no show da Joelma. Requisitei documentação, requisitei informação. O que foi feito? Me negou. Eu fui para o Ministério Público. Não tinha documentação para apresentar. Eu tive que entrar com um MS, né, um mandato de segurança, para que o prefeito entregasse. E o que foi comprovado? Improbidade administrativa, superfaturamento. Então, quando um vereador levanta indícios aqui, ele tem, inclusive o Ministério Público fala aqui, ó, que o vereador ele não tem obrigação, ele não tem que ter provas sobre tudo que ele fala, provas documentais, porque ele tem sigilo de fonte, de informação. Vocês têm noção de, às vezes, algumas informações que nós, vereadores, recebemos aqui? Se a gente passar aqui, talvez essas pessoas correm risco. Essas pessoas nos pedem, não é nosso direito revelar coisas que nos pedem sigilo e que nós temos direito de preservar esse sigilo. Está na Constituição. Então, é lamentável, é vergonhoso, é desrespeitoso. Toda vez que um vereador requisitar informação, ele tem que gastar com um advogado privado. Porque, volto a falar, essa casa não nos dá a assistência necessária para que nós possamos exercer a nossa função. Nós não temos gabinete, o nosso gabinete é aqui. Nós não temos um advogado para cada um. Quem quiser levar além, tem que virar madrugada igual eu faço várias vezes, montando eu mesmo meus requerimentos, minha documentação, minhas denúncias ao Ministério Público, que não é poucas. Que se existe uma vereadora que conhece o caminho do Ministério Público, essa vereadora sou eu. Convido a Vossas Excelências para exercer também esse papel, que é primordial. Com todo o respeito que eu tenho, que o Ministério Público é um braço que nos ajuda aqui. Ai de nós, se não fosse o Ministério Público. Nós ia sapatear e não sair do lugar. Ai de nós, se muitas vezes não tirarmos da boca dos nossos filhos, igual eu sou mãe solo, eu crio minhas filhas sozinha, para me pagar um advogado, para me entrar com MS, eu tiro da boca das minhas filhas, do meu suor, para exercer a minha função, que eu me comprometi com a população. Então, para finalizar, eu quero reiterar o meu pedido, para que ele respeite essa casa, respeite Vossa Excelência como presidente. Entregue aqui, mas eu vou informar, já informo de antemão. Entrei com mandato de segurança semana passada para requisitar também judicialmente, sem poder gastar, mas porque nós não podemos ser desrespeitados dessa forma. Nós não podemos ser atropelados dessa forma. E para finalizar, quero dizer a Vossas Excelências, cuidado com o que Vossas Excelências enxerguem como lei, como direito, como dever.
Porque o dia de amanhã, vossas excelências, daqui 3 anos, porque passa muito rápido. Já é quase Natal. Se vocês forem nas lojas, já tem coisinhas de Natal. Daqui a pouco é eleição. Cuidado com o que vossas excelências vai bater na porta do eleitor e vai falar para eles, vai prometer para eles. Se vossas excelências, o dia da manhã, caçar 2 vereadores pela verdade que disseram, pela fiscalização comprometida que tentaram fazer. Porque o que vocês vão dizer, o que vossas excelências vão dizer para os seus eleitores que vão fiscalizar? Se romperam com esse trato? Se enterraram esse direito de vocês? O que vossas excelências vão falar na porta do eleitor? Que caçou 2 vereadores por fiscalizar, mas que vocês vão fiscalizar depois que deu esse direito para o prefeito? Entregou a chave dessa casa para o prefeito? Então, muito cuidado com um tiro no pé. Muito cuidado, porque hoje em dia a mídia não perdoa. Se existe uma coisa que não é perdoado, é a internet e a mídia. E tudo que está sendo feito dentro dessa casa está em documento e está gravado. Cuidado com as lembranças de amanhã que possam pesar como uma nuvem escura sobre o mandato, sobre o exercício, os passos e até mesmo uma campanha futura de vossas excelências para retornar a essa casa. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Mais alguém que deseja fazer uso da mesa? Declaro encerrada a reunião às 19h57 e determino a lavratura de sua ata. Uma boa noite a todos.